Uma dúvida recorrente entre jovens é justamente se a faculdade ela pode nos afastar de Deus. Isso é uma coisa que aflige o coração de muitos jovens que estão prestando vestibular e eles ficam, será que eu faço faculdade mesmo? Porque se eu for para aquele ambiente lá, eu posso me afastar de Jesus, eu posso me afastar do chamado de Deus para minha vida. E a gente tem que tomar um certo cuidado, pessoal, que não é bem assim que as coisas funcionam. Eu também tive essa dúvida quando eu comecei a estudar para vestibular, né? E principalmente a minha área, que é a área de engenharia, a área onde eu trabalho, né? Graças a Deus também tenho a formação em teologia, mas eu trabalho com engenharia. É uma área muito científica, então é comum às vezes você ter algumas coisas ali que tecnicamente não compactuam tanto com a visão mais tradicional que a gente tem do texto bíblico, né? Com a visão mais literalista ali e tudo mais. Então a gente tem que tomar um certo cuidado entender que não é bem assim que a coisa funciona, tá? O estudo ele não vai te levar assim para longe de Deus, né? Nem te levar aí para se afastar de Deus de nada disso. Na verdade, o que acontece muitas vezes é que a gente acaba não estando preparado para entrar no meio universitário, né? Como assim não estando preparado? O cristão ele tem que se preparar com leitura da palavra, indo para bons cultos de ensino, para um culto de escola bíblica dominical, que é tão importante. Só que muitas vezes, hoje, muitos jovens não se interessam mais por isso, né? Simplesmente não quer ir, ele não quer ler Bíblia, ele não quer se interessar por nada aí disso, vai só para o culto ali uma vez ou outra, e aí chega na faculdade, começa a ser confrontado ali na sala de aula, começa a ser seduzido por outras coisas ali que os colegas vão oferecendo. E só que o problema tecnicamente não é a faculdade em si, mas são cristãos que não estão prontos para enfrentar o mundo, porque simplesmente a sua fé não está alicerçada em Jesus. Uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, um ponto muito importante é que se a minha fé ela for uma fé de tal forma que se eu entro no ambiente universitário e eu simplesmente, numa aula, eu perco ela, a minha fé é tão firme quanto um pote de gelatina. Vocês concordam comigo? Porque é muito complicado isso, né? Pode acontecer de às vezes a gente não ter uma resposta racional para explicar ali para o professor, para outra pessoa, mas nós temos a fé baseada em Jesus, alicerçada na palavra, né? A pessoa que realmente nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus, ela não é abalada por qualquer coisa. Então a gente tem que ter isso em mente. Mas antes você está aqui no canal da Bíblia do Moisés, se você gosta desse conteúdo, se você está gostando desse papo aqui, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, divulga com os amigos, porque eu quero ajudar vocês justamente nessa aflição, né, que muitos jovens têm com relação a esse assunto. O estudo é uma coisa muito boa. E ao longo da história da igreja, a gente consegue observar que a faculdade, ela é uma coisa boa assim. Quando você pega, por exemplo, a Reforma Protestante, você tem ali pessoas que estão debruçadas no texto bíblico, né? Estão estudando muito, né? Então essa questão do estudo é muito importante. O Martinho Lutero, para entender que tinha erros de tradução na Bíblia, ele teve que conhecer grego e hebraico, ele teve que conhecer esses idiomas, senão ele não ia conseguir entender isso, né? Então a gente precisa ter isso em mente, que o estudo ele vai trazer muitas coisas boas para a igreja. Então Deus só usa pessoas acadêmicas? Claro que não, né? Claro que não. Deus ele usa realmente desde ali do mais simples até a pessoa mais graduada. Só que a gente tem que ter em mente, que o estudo ele é um meio necessário, ele é um meio muito importante. Por exemplo, como é que eu vou conseguir chegar num juiz, né, se eu não sou um juiz, né? Mas você pode conseguir ele, mas é difícil, sabe? Porque o juiz é uma pessoa muito fechada, né? Um camarada que está numa hierarquia altíssima. É muito difícil chegar para falar de Jesus para essa pessoa. Seria muito legal que um outro juiz chegasse para ele. Então seria muito bom se nós tivéssemos juízes crentes, né? Juízes que temem a Deus, que vão ter julgamentos ali muito justos, né? Não só juízes, mas médicos, professores, músicos e várias outras profissões afins, que a gente precisa de cristãos nessas áreas. Se simplesmente os cristãos deixam de fazer faculdade, não vou estudar porque você vai me afastar de Deus, não quero nada disso, a gente deixa de levar o evangelho para outros setores. Então a gente tem que ter isso em mente. A gente precisa se preocupar com isso. A questão do estudo, ela é muito importante. Claro que é alinhada com uma vida de piedade, óbvio, né? O estudo por si só, ele pode ser um pouco perigoso, né? Senão você vive uma vida muito fria. Ele tem que estar alinhada com uma vida de oração, uma vida de piedade. Por isso que eu quero mostrar isso para vocês. A gente precisa ter isso em mente para entender que o vilão não é a faculdade em si, o vilão não é o estudo, né? O vilão é quando a gente verdadeiramente acaba se afastando de Deus, né? Por exemplo, a pessoa que acaba desviando na faculdade, muitas vezes ela já não está vivendo uma vida ali legal, né, e usa essas coisas como pretexto, né? Muitas vezes o cara que vai dizer, a Bíblia para mim não é mais a palavra de Deus, né? Muitas vezes não é porque ele encontrou um raciocínio lógico e incrível, não, ele já queria pecar, ele já estava longe, e ele olha essas coisas e está usando só como pretexto. Então tenha isso em mente, isso é uma coisa
muito importante, que a gente não pode deixar de levar o evangelho nessas áreas. Nós precisamos sim de universitários crentes, de crentes cheios de Deus, né, nesses meios, e tem que entender, pessoal. Se preparem para isso. Se você é adolescente, jovem, está se preparando para a faculdade, comece a se preparar já. Começa a fortalecer a sua fé em Jesus, ore mais, busque mais a Deus, né, para ele poder te capacitar a enfrentar o meio universitário, para que você possa dar um bom testemunho lá, para que as pessoas olhem para você e vejam ali verdadeiramente um cristão, um homem e uma mulher de Deus, que você possa ser luz lá nesse local e que verdadeiramente através de você no meio universitário outras pessoas atinjam também, consigam chegar até Jesus. A gente precisa de cristãos nessa área e com certeza a gente vai ter aí médicos cristãos, né? Imagina uma pessoa que vai ter uma consulta, vai ter um diagnóstico ruim e essa pessoa dá uma palavra de Deus para ela, né? Fala um pouco de Jesus ali. Imagina, como eu disse o caso do juiz, né? Um advogado e segue ali os princípios da ética, né? Um músico, né, que toca ali as suas músicas, glorificando o nome de Deus, né, com seu talento, e tantas outras profissões, né, tantas outras profissões lindas que podem glorificar o nome de Deus. Então tome muito cuidado. Muitas vezes, fulano desviou, mas quando você olha, como eu disse anteriormente, o camarada já vivia uma vida aí meio longe de Deus, né? Então procure fazer a sua vida devocional, procure com a sua família, ter momentos de devocional. Hoje a gente tem muito tempo que a pessoa fica vendo série, várias coisas fúteis, não que seja errado, é bom ver série, é bom ver outras coisas que tecnicamente não são cristãs, né? Mas fazem bem, né? O momento de lazer é uma coisa boa, mas a gente tem que entender que é importante sim termos os nossos momentos ali com Deus, com pessoas que vão nos aproximar de Deus, então a gente precisa ter isso em mente. Senão, se a pessoa só viver ali, não, vou aqui num culto ou outro e tal, e aí tem uma fé ali, não lê a Bíblia, não ora, não busca Deus, quando chega no meio universitário não adianta, é seduzido por essas coisas e acaba não conseguindo vencer. Mas você pode pensar, Moisés, mas eu vivo aqui minha vida devocional, eu busco a Deus, mas mesmo assim eu tenho medo no meu coração, eu tenho medo de ir para o meu universitário. Então entenda que Deus ele nunca vai dar para você uma tentação que você não possa suportar. Se você buscar realmente, verdadeiramente a face dele, né, ele não vai te deixar desamparado. Até porque a gente só consegue vencer o pecado por intermédio do Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que ele vai nos dar condição de resistir ao pecado, resistir ao mal e fazer com que nós nos aproximemos da sua gloriosa presença. Tenha isso em mente, meu querido, que vocês possam ser universitários brilhantes, que possam ser homens e mulheres de Deus brilhantes e não deixem de estudar, né, porque um ou outro falou que a faculdade pode te afastar de Deus. Não faça isso. Busque a Deus em oração, né, que você possa realmente ser luz lá dentro e que o nome de Cristo lá dentro seja glorificado através da sua vida. Né, eu também tinha esse medo no começo, né, quando eu fui fazer meu curso de engenharia, né, mas Deus me deu graça, né, Deus deu graça para ser luz lá também. Eu pude ter bons resultados, né, pude me formar como engenheiro mecânico e graças a Deus também dar um bom testemunho lá. Então tenha isso em mente, né, Jesus quer te usar lá dentro. Lá na minha faculdade tinha um grupo evangélico, né, a gente adorava a Deus, tinha as festas, mas tinha também o grupo evangélico, onde a gente fazia reuniões, onde a gente lia a Bíblia junto, a gente orava junto, né, todo dia a gente tinha uma oração ali, um período de mais ou menos 10 minutos. Então procure isso, você pode ir lá ter um grupo evangélico na sua faculdade, você pode montar um grupo evangélico na sua faculdade. Não cai nessa de que a faculdade vai te afastar de Deus, não faça isso. Não faça isso, meu querido, tá bom? Que Deus te abençoe, né? Abençoe seus estudos, abençoe seus propósitos e que vocês possam ser acadêmicos cheios da presença de Deus, tá bom? Até a próxima, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral aqui pro nosso conteúdo, pra gente continuar produzindo aqui conteúdo que glorifique o nome de Deus e que também edifique vocês. Até a próxima.